Bom dia mais uma vez, o Fala Comitê, o hashtag Comitê Fala Comitê, do Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica do Brasil. Essa é a nacionalidade que nos identifica como cuidadores das águas aqui no INCOB. Nós estamos com Luciana Figueiredo, do Doce, ela também é da agência, né, agência AGDoce, o secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Júlio Loss. Vamos lá, só fazer uma correçãozinha. Pois não. Eu sou secretário do CBH Doce. Ah, tá, eu imaginei, tá, CBH Doce. Perfeito. Bom, mas tem apresentação, fique à vontade. Então, eu sou Júnior Loz, eu sou engenheiro florestal da Prefeitura de Colatina e represento o Poder Público no CBH Doce e estou na função de secretário do CBH. A gente só inicialmente registrar a importância do INCOB e parabenizar a organização do evento. Luciana. Sou Luciana Figueiredo, né? Sou analista de programas e projetos da AGDoce e faço o acompanhamento da revisão do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e elaboração do enquadramento, que é um instrumento novo, né, que a bacia vai ganhar, né, para essa luta, né, da melhoria da quantidade, da qualidade, né, e aumento da qualidade, da quantidade de água, perdão. A Luciana, ela tem um processo novo aí de revisão estatutária, não é? De todo um processo de estatuto. Não, na verdade, a gente, né, a Bacia do Rio Doce, ela tem o Plano Integrado de Recursos Hídricos, que data de 2010, né? O Loz, ele vai falar um pouco desse contexto histórico da revisão, né, tratando desde a criação do comitê e da revisão em si. E eu vou falar sobre como que está o processo de revisão do Doce e citar a importância desse processo, tá bom? Então, a Bacia do Doce, acho que é importante a gente contextualizar. É uma bacia de mais de 8 milhões de hectares, 8 milhões e 600 mil hectares, são 228 municípios, 200 em Minas Gerais, 28 no Espírito Santo. Desses municípios, uns 20% estão na calha do Doce, os outros 80% são de afluentes, né? E a distribuição são 6 subcomitês em Minas Gerais e 5 comitês no Espírito Santo. Existe uma reorganização de comitês, mas esse é um detalhe que está em processo. São 85% dos municípios da bacia tem até 20 mil habitantes. Então, a bacia, apesar da calha ter um volume expressivo, esses municípios estão em situação de uma bacia que já vinha em degradação. Então, a gente tem que ter um olhar para fora da calha, né? Lá nas cabeceiras dos rios afluentes, né? É uma área que tradicionalmente de exploração de madeira, depois pecuária. Então, o estado de degradação é alto. E na porção do Espírito Santo, o balanço hídrico já está negativo em função de grande número de produção agropecuária, irrigação. Então, os desafios são muito grandes. O CBH Doce, então, ele já, quando ele foi criado, ele foi pensado e está no DNA, vamos dizer assim, a necessidade de ser um comitê de integração. Então, o comitê, ele já foi, na criação em 2002, ele já nasceu com essa preocupação de integrar e trabalhar principalmente nos comitês afluentes, né, para poder chegar nesses municípios que dependem dessa participação, da gestão, de envolvimento, etc. Toda a função dos mecanismos, né? Tem um histórico breve. Então, foi feito o Plano de Integrado de Recursos Hídricos, o primeiro plano em 2010, do Doce, e com a vigência de 10 anos. E aí, para surpresa de todo mundo, surpresa negativa, em 2015, ocorreu o rompimento da barragem da Samarco. Isso. E aí foi o primeiro. O plano que a gente tinha foi por água abaixo, literalmente, lama abaixo.
porque mudou toda a situação do doce, e aí teve a necessidade então de se fazer uma revisão, e o que piorou mais ainda, que foram criadas 2 governanças dentro da bacia. Uma governança institucional de gestão de recursos hídricos, que era o Comitê do Doce, e uma governança para recuperar os danos com a Fundação Renova, em função do rompimento, e essa governança com dinheiro. Mais rica que o comitê, vamos colocar assim, que ia trabalhar 35 municípios, 40 municípios aproximadamente atingidos, e os demais 180 ficariam à mercê. Então o comitê teve um trabalho muito grande nesse sentido, para conseguir manter a política de recursos hídricos e aí sim resgatar, continuar no trabalho da gestão. Em 2018, nós começamos a fazer o termo de referência para a revisão do PIR, e é importante registrar que esse termo de referência, para poder ajustar todo esse sistema, né, pós-rompimento, ele começou a partir dos comitês. Este é um registro que tem que ser, dos comitês afluentes. Esse é um registro importante porque não foi um processo que partiu da calha, mas sim partiu dos comitês afluentes a construção desse termo de referência. Eu queria destacar esse ponto que o Loz falou, né, que é um ponto muito importante no Comitê do Doce, que ele é exemplo de integração, né, que ele tem instâncias deliberativas, né, de discussão também, que são, a gente tem, o comitê ele tem a diretoria colegiada, que é formada pela diretoria executiva do Doce e por membros do CBHs afluentes, e também no âmbito de câmaras técnicas, ele tem a Câmara Técnica de Integração, que é formada, né, por membros do CBH Doce e por membros dos CBHs afluentes, né? Então, isso traz ao Doce, né, esse objetivo de ser um comitê de integração realmente efetivo, né, que refletiu durante o processo da revisão do PIR, que é desde a elaboração dos termos de referência, foram passados, o termo de referência ele foi discutido nas câmaras técnicas e aprovados em todas as plenárias dos comitês. Nós temos, viu que o tempo exige, ele é curto. Não dá a liberdade da pergunta. Perfeito. Assim, com tanta evidência. Mas é importante. Vocês fiquem à vontade, nós temos 3 minutos, que aí pode ser dividido entre vocês para trazer um contexto geral da situação do Doce. Eu acho que a gente pode falar, o que você acha de falar do... Não, eu só vou colocar mais um ponto importante, é o seguinte, nós começamos o processo do termo de referência 2018, nós tínhamos uma agência delegatária que perdeu a sua capacidade de operacionalização, aí piorou a situação, conseguimos um processo com apoio muito forte da ANA, e aí a GDOCE, a GEVAP, né, assumiu a agência delegatária em 2020, e em 2020 começou a pandemia, no meio do processo da revisão. Então, todo esse esforço, nós tivemos aí 3 situações marcantes. Rompimento da barragem, mudança de agência delegatária e pandemia. Então, o esforço de manter uma revisão do PIR nesse processo, ele só está tendo êxito, e está tendo êxito, porque esse DNA da integração do CBH Doce existe. Então, é nesse sentido que vale a pena fazer esses registros. E a situação atual agora da revisão, eu deixo com a Luciana para ela fazer a complementação. A gente, né, já passou pela etapa de diagnóstico, prognóstico, e estamos indo para a etapa de plano de ações, né, e para a alternativa de enquadramento, que é um instrumento novo na bacia, e vai se ter o programa de efetivação do enquadramento, né? Então é extremamente importante, como o Loz ele disse, né, esses desafios, né, que a gente está enfrentando, dentre eles o principal é a mobilização, né, dos municípios e também dos membros de comitê afluente, dos atores chaves para participar, mas com trabalho conjunto, né, do CBH Doce, os CBHs afluentes, os órgãos gestores, ANA, IGAM e a AGER, né, e a G12, juntamente com a empresa contratada, a gente está sempre de forma dinâmica trabalhando para melhorar esse processo. Luciana e Júlio,
tempo pequeno para muito assunto importante. Mas nós estamos no processo de compartilhar com todos os comitês que vieram aqui ao Encob. Nós agradecemos a presença dos dois. E amanhã, outra oportunidade, pode pegar mais aqui uns outros 10 minutos e complementarmos esse assunto. Um bom dia. Nós que agradecemos. Bom dia. Bom dia.